Olá, tudo bem? Essa aula é um complemento da aula de fitoterapia. A gente vai falar aqui sobre a RDC número 680 de 19 de janeiro de 2021. Uma RDC que está modificando a forma como o nutricionista pode trabalhar em fitoterapia. E isso sempre gera muita dúvida, muita discussão. As pessoas leem, acham que entenderam, ficam na dúvida: será que é isso mesmo que eu entendi? Será que é isso mesmo que está dizendo que a gente vai poder fazer? Então, essa aula aqui vai pegar pontos, né, da lei. A gente não vai ler a lei inteira, tem coisas ali que está bem clara, tem coisas bem específicas ligadas ao que é o fitoterápico, o que é uma droga vegetal. Isso vocês já tiveram em aula. Então, a gente vai tratar dos pontos mais relevantes para ficar mais claro para vocês. Quem fez o nosso curso de fitoterapia viu que em algumas formulações eu sinalizava que esse tipo de formulação só poderia ser prescrita por quem tem o título de especialista em fitoterapia pela Asbram ou quem tinha um reconhecimento do diploma, porque tinha feito uma pós-graduação antes da resolução, né, que tinha saído regulamentando toda essa prática de fitoterapia. Agora a gente tem uma modificação e aí essa modificação vai fazer com que vocês entendam que algumas formulações agora vocês vão conseguir uma liberação para fazer essa prescrição. Essa resolução é um avanço muito grande, né? Porque desde 11 de abril de 2015 e que tinha saído a 556, que regulamentava a prática do nutricionista, colocava o nutricionista que não tivesse o título de especialista, nem tivesse feito uma pós-graduação anterior a esta data, poderia estar atuando na manipulação de fitoterápicos. E isso sempre gerou muita discussão, sempre teve vários questionamentos em relação, porque desqualificava um profissional que estivesse fazendo a pós-graduação agora e dava por mérito a capacidade de prescrever a um profissional que fez uma pós-graduação há anos atrás e às vezes nem estaria atuando, né, com esse segmento. Então, a pessoa ganharia uma habilitação sem real comprovação de que ela teria capacidade de atuar. Apesar de que na própria lei diz que o nutricionista, tanto na 556 como agora na 680, ressalta que o nutricionista que prescrever, ele está se responsabilizando por qualquer coisa que aconteça com o paciente a partir dessa prescrição. Como a gente se responsabiliza por tudo, né? Quando você passa determinado alimento, você tem que ter a sua responsabilidade sobre aquilo que você passou, da mesma maneira fitoterápico. Entendendo que fitoterápico é uma coisa um pouco mais complicada, porque ele acaba sendo um tipo de medicamento, né? Ele altera rotas bioquímicas, ele mexe não só com o metabolismo da alimentação, mas com outros funcionamentos no nosso organismo. Então, o nutricionista, quando prescreve, ele tem que entender que não pode ter o pensamento do leigo, né? Que é uma planta, não faz mal, é tudo tranquilo, não é bem assim, tá? E é por isso que tem essa exigência tão grande. Agora, com essa lei, ficou muito mais claro, né? Agora, o nutricionista que faz uma pós-graduação se entende que ele é um profissional apto, porque ele teve meses de preparação, né, de detalhes, ele teve informações, né, que são muito pertinentes para ele poder estar capacitado para fazer uma prescrição, né? E isso não tira o mérito dele estar fazendo essa pós agora. Muito pelo contrário, uma pós agora estaria mais atualizada, com mais informações, melhor do que uma pós que a pessoa tenha feito antigamente. Como qualquer coisa na nossa área, como qualquer estudo, né? A gente se forma e quantas vezes a gente vai para um curso para se atualizar? Aqui na NutriLearn, vários profissionais chegam para fazer um curso para se atualizar. Por quê? Porque as coisas têm modificações, né? A ciência evolui e é necessário que a gente esteja acompanhando essas modificações. Então, nada mais justo do que deixar esse nutricionista, né, que acabou de se capacitar,
em condições de fazer essa prescrição. E também acho que não deve ser uma prescrição liberada a todo mundo após a graduação, já que nós não temos a fitoterapia como disciplina de base do curso de nutrição. Pouquíssimas faculdades colocam essa disciplina dentro da sua grade curricular. A maioria se forma sem ter visto qualquer menção à fitoterapia, então é necessário sim que a pessoa pare para fazer um estudo, que a pessoa se aperfeiçoe para poder conseguir fazer uma prescrição onde ela vai modificar aquele produto, né, e vai criar um fitoterápico a partir dos seus conhecimentos. Então, vamos para a resolução CFN número 680, de 19 de janeiro de 2021, para a gente entender essas mudanças. Então, são novas mudanças que não estão só na 680. Saíram RDCs 679, 680 e 681. A 679, ela acaba sendo o que vai dar base a 680 para liberação de uma forma mais completa para o nutricionista, e também vai dar base para 681. A 679 fala sobre as PICs, as práticas integrativas do cuidado em saúde. Então, ali vai entrar muita coisa. Isso gerou muita discussão, ainda tem pessoas sem entender, mas isso é um papo para um outro momento, tá? E aí entrou a 680, que fala sobre fitoterapia, e a 681, que fala sobre acupuntura, que é onde tem gerado também mais um pouco de discussões sobre o assunto. Conversar, discutir, tudo isso faz parte, é dessa maneira que a gente aprende. Mas a gente precisa não vir com preconceitos e entender de que forma o profissional pode trabalhar e ajudar a população. Todas essas RDCs, o intuito delas é sempre deixar claro até que ponto o nutricionista pode trabalhar, para ele saber os seus deveres e os seus direitos, e também assegurar, né, uma conduta ética, né, e que não traga nenhum prejuízo para a saúde do paciente, tá? Então, no caso da 680, a gente tem que é a de fitoterapia, a gente vai ter algumas mudanças que são bem importantes. E aí eu vou colocar os pontos que eu considero mais importantes na RDC, que tem gerado algumas dúvidas. Então, vamos lá. No artigo 3º, ele fala que a prescrição de plantas medicinais in natura e drogas vegetais na forma de infusão, decocção e maceração em água é permitida a todos os nutricionistas, ainda que sem certificado de pós-graduação em fitoterapia ou título de especialista nessa área. Então, o que isso aqui está falando? Continua valendo a mesma coisa que está na 556 para quem não tem pós-graduação e para quem não tem o título de especialista. Então, se você acabou de se formar em nutrição, ou você fez a sua graduação em nutrição, fez outro tipo de pós, trabalha com outras coisas e decidiu trabalhar com a fitoterapia, você pode trabalhar com ela na forma de chá. Você vai poder trabalhar com a planta in natura, tá? E aí você pode trabalhar com infusão, decocção e maceração, tá? Isso não mudou, continua sendo do mesmo jeito. Agora, mudou para prescrição de drogas vegetais em formas farmacêuticas. O que é isso? Cápsula, flaconete, tintura, todas essas formas farmacêuticas, tá? De medicamentos fitoterápicos, de produtos tradicionais fitoterápicos e de preparações magistrais de fitoterápicos, vai ser permitido ao nutricionista, desde que ele atenda 2 pontos importantes. Então, é aqui que houve a grande mudança nessa RDC. Primeiro está liberado a prescrição para o portador de certificado de curso de pós-graduação lato sensu em nível de especialização em fitoterapia, emitido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação, observados os requisitos legais, com, no mínimo, 200 horas de disciplinas específicas de fitoterapia, ou seja portador do título de especialista na área. Então, vamos lá. Você tem uma pós-graduação. Essa pós-graduação, ela é em fitoterapia? Ok. Essa pós-graduação, ela é reconhecida pelo MEC? Sim, meu diploma está lá, tem o reconhecimento, foi uma faculdade credenciada no MEC que emitiu. E as horas de aula que você teve de fito, elas correspondem a 200 horas ou mais?
Se isso for tudo, a resposta para tudo isso for sim, você vai conseguir habilitar o seu diploma para fazer a prescrição de fitoterápicos. Então, o que é um curso de pós-graduação lato sensu? É aquele curso que tem que ter mais de 320 horas, tá, de aula dentro da sua grade curricular. Sendo que dessa quantidade de horas, precisa que pelo menos 200 horas sejam de disciplinas específicas de fitoterapia. Então, você fez um curso Fitoterapia, Ortomolecular e Nutrição Clínica. Foram 3 assuntos abordados dentro da pós. Quando você vai olhar a carga horária, fito foi um módulo que ocupou 60 horas, ou 100 horas, vamos botar assim, 100 horas. Foi 100 horas de fito, 100 horas de... Era um curso que a pós-graduação tinha 420 horas, 500 horas, sendo que era 100 horas de fito, 100 horas de nutrição clínica e 100 horas de ortomolecular. Então, você fez um curso de especialização que falava que você estaria apto a trabalhar com fitoterapia, mas a sua carga horária em fito é de 100 horas. Então, você vai precisar complementar essa carga horária. Vou explicar isso depois, como que isso vai ser feito. Por quê? Porque se você só mandar o seu diploma para o CFN, ele não vai ser reconhecido como um profissional habilitado para fazer a prescrição de fitoterápicos. Entenderam isso? Então, assim, o meu curso ele tem que ter, não é só ter no nome, que ele é uma especialização em fitoterapia. Ele precisa ter 200 horas. Lembrando que até os que dizem assim, especialização só em fito. Você olha a carga horária no seu histórico. Por quê? Porque a gente tem metodologia científica, tem conclusão de trabalho, trabalho de conclusão, né, o TCC. A gente tem, às vezes, aulas extras escritas assim, aulas de grupo, aulas de reforço, aulas complementares. Toda essa carga horária não entra. Só vai entrar as disciplinas que são especificamente de fitoterapia, tá? A segunda forma continua valendo quem tem o título de especialista emitido pela Asbram, tá? E aí ele botou título de especialista na área, assistindo até uma live de um outro professor que estava também trazendo algumas explicações sobre isso. Ele até mencionou que existem outras entidades ligadas à fitoterapia, que não é especificamente a nutrição, que emitem título de especialista. Então, quem quer muito ter um título de especialista pode verificar com a Asbram e com essas outras entidades a forma que cada uma faz, né? Da Asbram continua valendo aquela prova para quem não consegue por mérito, né? Que não tem anos de prática de fitoterapia, continua valendo fazer essa prova, mas isso é para você ter o título de especialista, que seria algo que aumentaria o seu currículo, mas não é mais obrigatório esse título para prescrição de manipulados. Se você fizer uma pós em fitoterapia, desde que ela seja reconhecida e tenha 200 horas dessas disciplinas específicas, você vai estar apto a conseguir fazer essa prescrição. Então, ele fala assim, dentro desse artigo, ele ainda separa 2 parágrafos. Se o produto apresentar derivado vegetal, mesmo se ele for comercializado como alimentos, novos alimentos, ingredientes e suplementos alimentares, sua prescrição enquadra-se no disposto do inciso 2º. Tá? Que significa isso? Tá escrito, qual é o inciso 2º? É o que fala que a pessoa só pode trabalhar com a fitoterapia manipulada, com o produto, medicamento fitoterápico, se ele tiver o título de especialista ou se ele tiver essa pós-graduação. Então, se o alimento está ali, Camellia sinensis, né, que é o chá verde, e aparece escrito assim, suplemento alimentar à base de Camellia sinensis, ele está registrado como um suplemento alimentar. Ele foi colocado como suplemento alimentar, mas ele, na realidade, é um produto que apresenta derivado vegetal. Então, a pessoa precisa ter essa liberação para prescrição desse produto, tá? Agora, prescrição de drogas vegetais e óleos fixos em formas farmacêuticas que podem ser classificados como
alimentos, novos alimentos, ingredientes e suplementos alimentares, não se exige certificado de pós-graduação nem o título de especialista, porque vai estar obedecendo a RDC 656, tá, de junho de 2020, que está regulamentando essas novas formas de atuação, tá? Então, óleos fixos e drogas vegetais, isso a gente explica lá na aula, né? Porque a aula tem já a RDC 656, e aí eles continuam liberados, independentes de qual especialidade você tenha na área de nutrição. Só ser formado em nutrição você vai conseguir trabalhar. No artigo 4º, aí é que entra a questão das 200 horas que eu falei que você vai poder complementar. Ele diz que se até a data de publicação dessa resolução, qual foi a data de publicação? 19 de janeiro de 2021. Você está matriculado, quer dizer, você já tinha se matriculado anteriormente numa pós, ou você já era portador do diploma de pós-graduação em nível de especialização em fitoterapia, vai ser permitida a complementação da carga horária mínima de 200 horas, tá? De disciplinas específicas em fitoterapia. E você vai poder complementar com cursos livres e de extensão, que a gente tem aqui na Nutrilane. Então, por exemplo, você que fez o curso de fitoterapia, essa carga horária já está contando para você somar a sua carga horária da pós-graduação, caso você precise complementar para fazer essas 200 horas. Além disso, também vai servir cursos de aperfeiçoamento e módulos, né? Módulos eu entendo que seriam as disciplinas que você tem dentro de uma outra pós. Então, você pode ter feito uma pós de fitoterapia, ok. Aí a tua pós tem lá 150 horas de fito. Mas você fez uma pós de nutrição clínica esportiva e você tinha um módulo de 60 horas de fitoterapia ali dentro. Então, você vai poder juntar as duas e apresentar. Olha, são duas pós-graduações. Numa eu tenho, sei lá, 160, na outra eu tenho 40. Então, eu faço as 200 horas. Esse eu entendo que seria assim os módulos. Os cursos livres são esses cursos que vocês fazem, né, que possam ter qualquer carga horária. O curso de extensão, quando a gente tem uma carga horária um pouco mais elevada. E o de aperfeiçoamento, que são aqueles com mais de 180 horas, tá? Então, qualquer curso, né, que você faça na área de nutrição voltado para fitoterapia vai contar carga horária para você somar e complementar a sua carga horária. Agora, está escrito que é até a data da publicação dessa resolução. Então, a partir de agora, Lu, eu não entrei numa pós de fitoterapia, mas eu estou pensando em entrar. Procura uma pós que já tenha as 200 horas. Não está aparecendo isso no site. Entre em contato com a empresa, né, com o curso, com a faculdade que está oferecendo essa pós e pergunte qual é a carga horária, tá? Porque vocês precisam disso. No artigo 5º, ele lembra que para estar habilitado, para habilitação, para estar habilitado a trabalhar com fitoterapia, você pode ir pelo título de especialista na área de fito, e aí ele manda você olhar a resolução do CFN que regulamenta o registro de títulos de especialista em nutrição, que é a 556. Então, você tem que ver quais são os requisitos que está dizendo ali que você precisa ter para trabalhar como especialista, né, e ter o título de especialista na área de fitoterapia. Ou você pode ir pela pós-graduação, mas aí entra o detalhe. Ah, fiz a pós-graduação, já posso imediatamente começar a atender? Não. Você primeiro vai ter que pegar um requerimento em formulário do CFN. Lu, eu vi essa notícia no Instagram e entrei lá na página e não achei esse requerimento. No documento diz que tem 90 dias para esse documento entrar em vigor. Então, não adianta entrar agora. Ele não vai ter esse requerimento. A resolução saiu agora em janeiro, então março, abril, maio. Só em maio é que esse requerimento vai estar disponível e você vai poder fazer essa solicitação. Aí vai ter lá um campo onde você vai emitir uma guia para você fazer um pagamento dessa taxa de registro, tá? Também vai ter que enviar de forma eletrônica para o CFN o seu certificado da pós-graduação, o seu histórico da pós-graduação e ementas dos componentes curriculares, tá? Por quê? Porque só ter o nome de que você teve aula de fito não quer dizer que aquela disciplina realmente abordou fitoterapia. Então, vai ser pedido isso. Quem está fazendo fitoterapia agora já solicita essas ementas para o seu curso. Quem já fez vai ter que entrar em contato com os cursos e as faculdades e solicitar isso.
O bom é que a gente tem 3 meses para fazer isso. E isso são coisas de alguns dias. Então, assim que a empresa que fez o curso responder, né, ela tem que ofertar isso, né? Ela pode cobrar para emitir essas emendas, mas é direito seu de você ter isso, tá? E aí você vai enviar isso tudo para o CFN. E no finalzinho da própria lei, tem um modelo da declaração de veracidade e autenticidade dos dados documentados. Por quê? Porque você vai enviar de forma eletrônica. Se você falsificar um documento desse, você está arcando com riscos, né, de ser denunciado e receber as medidas previstas em lei, né, para falsificação de documentos, tá? É crime. Então, não façam isso. Façam curso de maneira legal, façam os cursos livres para complementar e entregue os documentos que vocês têm, os originais com vocês. Por quê? Porque em qualquer dúvida, o CRN está escrito na lei. Ele pode solicitar a presença do nutricionista com o documento original, tá? E isso é grave. Então, não inventem documentos. Mandem os documentos reais que vocês têm. Essa documentação vai ser encaminhada ao nutricionista, ao CFN, por meio digital, pelo um sistema online. E aí, no artigo 9º, ele fala da competência do nutricionista para atuar na fitoterapia, tendo que respeitar a legislação sanitária vigente. E não inclui, né? Opa, beleza, tá liberado todos os fitoterápicos? Não. A indicação de medicamentos fitoterápicos industrializados, sujeito à prescrição médica, tá? Como a planta medicinal in natura e a droga vegetal. Então, eu preciso estar olhando isso, tá? Pô, mas você não falou que medicina da droga in natura e a droga vegetal eu posso manipular? Sim, mas não é fitoterápico. Ela está lá entrando na RDC 656 de suplementos. Então, isso não é fitoterapia, ok? E prescrição médica, o nome já diz, cabe a prescrição ao médico. Então, valeriana, ginkgo biloba, nada disso o nutricionista pode prescrever, tá? Olhar que na composição do medicamento fitoterápico não pode estar associado vitaminas, minerais, aminoácidos, substâncias ativas isoladas ou altamente purificadas. Pô, eu quero passar eu quero passar camomila, matricária recutita junto com vitamina C. Você vai ter que passar separado, mesmo que você oriente o seu paciente a utilizar junto. Ingerir os 2 produtos de manhã, pela manhã, ao acordar. Ok, mas você não pode mandar manipular os 2 juntos. Você vai ter que mandar fazer a manipulação da planta, do fitoterápico, e depois fazer uma segunda manipulação da vitamina, tá? E venda, comercialização e propaganda dos produtos ou técnicas que ele indicará ao cliente, paciente, usuário também não pode. Nutricionista não é vendedor. Você não pode ir para a internet e ficar falando de um produto, né, vendendo o produto. Você não pode dizer que a pessoa pode comprar o produto com você. Você não pode vender o produto em algum lugar usando o seu nome. Você não pode comercializar ele de qualquer tipo de forma, e não pode fazer propaganda do produto, tá? Não pode. Nutricionista não é vendedor. Deixe isso para quem trabalha com marketing em nutrição, que o profissional ele está habilitado para fazer isso, ele está respaldado pela lei para fazer isso e ele possui um cargo de uma empresa para trabalhar com isso, tá? Então, isso é muito importante. E o artigo 13, tá? Ele vai falar que tudo que vocês fizerem precisa estar registrado em prontuário, tá? De clientes, pacientes e usuários. E essas informações sobre a prescrição precisam estar ali junto com o quê? Não é só escrever, passei Camellia sinensis. Tá. Você precisa escrever indicação. Tem que estar no prontuário anotado. Ah, mas eu sei, a pessoa quer emagrecer, eu passei como uma forma de termogênico. Então, você vai escrever para que você passou, tá? O motivo de você ter passado e tem que colocar a dose que você passou, por qual período de uso, e isso tem que ser mantido pelo tempo determinado, tá? Na normativa, né, que é uma outra RDC 594 de 2017.
essa normativa, ela só fala sobre registros de prontuário. E ali diz que o prontuário do paciente, que a gente sabe que tem que estar tudo ali, que é direito do paciente, que o paciente pode pedir isso e você tem que fornecer, né, as informações do prontuário, porque ele pode precisar ir se tratar com outro profissional, ele muda de cidade, vai para um outro profissional, ele quer continuar o tratamento, o outro profissional precisa ter conhecimento do que foi passado. E aí você tem que passar esse prontuário para o paciente, né? É dele, é direito dele. E tem a CRDC que especifica isso, e a gente tem que guardar isso por 20 anos, tá? Então, esse prontuário tem que estar arquivado por 20 anos. Por quê? Porque dentro desse período o paciente tem o direito de pedir e de exigir, né, uma cópia desse prontuário, tá? A partir de 20 anos, aí você pode apagar. Mesmo assim, se você, a própria RDC fala, mas esse paciente não vem comigo há 5 anos, você vai escrever assim, abandonou o tratamento. Bota a data que a partir desse dia esse paciente não voltou mais e guarda isso por 20 anos. Tá? Tem que fazer isso. Você só pode descartar esse prontuário a partir de ter passado essa data. Espero que essas coisas tenham esclarecido um pouco a vocês. Então, para a gente resumir, hoje, se você faz uma pós-graduação em fitoterapia, se essa pós-graduação tiver mais de 200 horas em fito, você vai conseguir habilitar o seu diploma. Se você já fez uma pós em fitoterapia ou já estava matriculado, observe se ela tem essas 200 horas. Se ela tiver, tudo certo, você vai conseguir habilitar o seu diploma. Se ela não tiver, você vai poder complementar essa carga horária. E continua valendo a mesma RDC 556 para pessoas que têm o título de especialista, então obedecem a essa RDC. A pessoa com título de especialista, ela pode fazer a prescrição e manipulação de fitoterápicos, e as pessoas que não têm nem pós, nem título de especialista em fitoterapia, vão poder continuar trabalhando, né, com drogas vegetais, com óleos fixos e com a planta in natura na forma de infusão, decocção e maceração. Qualquer dúvida, entre em contato, mandem mensagem, tá? Falem comigo que eu terei o maior prazer em ajudar vocês com esses esclarecimentos. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, boa semana a todos.